Oi, gente, eu sou a Bia. Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre Bio2, vamos falar sobre biociclos e biomas. Aí você deve estar se perguntando, bioma não é matéria de geografia? Não. Nós temos a questão da flora e da fauna que nós comentamos em Biologia. A parte geográfica vocês aprendem em Geografia, tá bom, gente? Vamos começar introduzindo falando sobre os biociclos, tá? Os biociclos são 3 áreas de distribuição dos seres vivos no planeta. Então, nós vamos ter 3 áreas. Estas são ambiente de água salgada, ambiente de água doce e ambiente terrestre. É claro que, para dificultar, eles não são chamados assim. Eles são chamados de talassociclo, liminociclo e epinociclo, tá? Então eu coloquei aqui um esqueminha para você lembrar que o epinociclo são os ambientes terrestres. O liminociclo são os ambientes de água doce. Nós temos os rios, os lagos. E o talassociclo, o ambiente de água salgada, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o talassociclo. O talassociclo, ele é o maior ambiente natural do planeta. A gente sabe que o nosso planeta, ele é constituído boa parte, né, de água salgada, tá? Quando comparamos ao ambiente terrestres, nota-se que o talassociclo apresenta menor variação de fatores abióticos. Lembra que eu falei lá quando a gente falou sobre a questão do ecossistema, que os fatores abióticos são os fatores sem vida, são os fatores como temperatura, luminosidade, a gente tem a incidência solar, tá? Todos esses fatores, pH, são abióticos, tá? E são os mais importantes, entre eles a luz e a disponibilidade de nutrientes. No ambiente marinho, no ambiente do mar, né, como esse aqui a gente está falando do ambiente de água salgada, tá? Os fatores abióticos mais presentes são a luz, né, e a disponibilidade de nutrientes. Em função da penetração de luz nos oceanos, pode-se definir 3 zonas. Então, por conta da luz, nós temos 3 zonas diferentes. Olha aqui essa foto. Nós temos a zona eufótica, tá? Que é a zona onde a gente tem maior incidência solar. Nessa zona a gente vai ter também os maiores organismos fotossintetizantes. Nós temos a zona batial, que é uma zona mais profunda. A gente tem uma luz fraca, tá bom? Eu ainda vou ter alguns organismos fotossintetizantes, só que vão ser menos, tá? E nós temos a zona abissal, onde tem uma escuridão. Aí você fala, como assim zona abissal? Lembra lá de Procurando Nemo? Quando a Dory e o Marlin, né? A Dory e o Marlin, eles perdem aquele binóculos deles e o binóculos cai muito fundo e aparece aquele peixe com uma luz assim na frente. Aquela parte de Procurando Nemo, e se você não viu, eu recomendo que você veja esse filme, porque você está perdendo tempo não vendo esse filme. Aquele animal, aquele peixe com aquela luz, ele é da zona abissal. Tanto que tem aqui, ó. Tem esse peixe aqui mostrando, tá bom? É bem parecido. Esses animais da zona abissal, eles têm algumas adaptações por conta dessa escuridão total e por conta da falta de nutrientes também, tá? Aqui eu defini um pouquinho sobre essas zonas e aí a gente vai ler um pouquinho, tá? Zona eufótica, a área bem iluminada, aquela a parte mais de cima, né? Nessa região encontra-se grande quantidade de seres autotróficos, representados pelo fitoplâncton. Então, a gente tem autotróficos no ambiente terrestre, a gente tem as plantas. No ambiente aquático, a gente tem o fitoplâncton, tá? Há, portanto, grande produtividade primária. Lembra quando a gente falou em sucessão ecológica sobre produtividade primária? Que produtividade primária líquida é a questão da produtividade primária bruta menos o consumo. E se você não lembra disso, tem um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Galerinha do Preveste tem um vídeo sobre isso. Isso é intensa produção de matéria orgânica. Produtividade primária é a intensa produção de matéria orgânica.
Zona disfótica, também chamada de zona batial, então a gente tem nomes parecidos, tá? Ainda há penetração de luz, mas não com tanta intensidade, tá? Ainda ocorre fotossíntese, embora em menor taxa. Então, essa zona disfótica é aquele meio termo, o que diminui a produção de matéria orgânica. A zona fótica, sem luz ou abissal, a luz não penetra mais. A condição consumidora predominante nessa área, em que praticamente todos os seres são carnívoros, isso também é legal. Além deles possuírem adaptações para essa escuridão, eles são carnívoros, eles se alimentam de outros peixes. Tudo bem? Continuando, ele pode ser classificado ainda de acordo com a distância da costa. O que é a costa? A questão da praia ou do costão rochoso. Costão rochoso é aquela parte da rocha que fica em contato com o mar, tá? E com a profundidade com os seres que residem em seus diversos habitats, tá? Então, esse talassociclo ele pode ser dividido em várias partes. De forma bem simplificada, pode ser dividido em duas grandes zonas ou províncias. É a zona pelágica e a zona bentônica. Então, vamos lá. Zona pelágica é a região associada ao fundo do mar, tá? Então, quando eu falo pelágica, é o fundo do mar. E ele ainda pode ser dividido em duas províncias, a nerítica e oceânica, tá? Então, vamos lá. Para simplificar, a questão da província nerítica é eu contando do meu mar, eu contando da minha praia até um certo ponto, tá? Agora, quando eu chego no oceano, quando vai ficando mais fundo pra gente, é essa parte da província oceânica, tá bom? Zona bentônica. A zona bentônica são regiões que envolvem características da coluna d'água e dos sedimentos subjacentes. Ela também é dividida em regiões segundo a profundidade. Então, na zona pelágica, a gente estava falando em questão a distância, tá? Agora a gente está falando sobre questão a profundidade. A gente vai ter os seres bentônicos, que são seres sésseis ou não sésseis, podendo ser corais, que ficam toda ou maior parte do seu tempo de vida no substrato, tá? Eles ficam presos, eles ficam fixos. Esses sésseis são organismos fixos, tá bom? Ou não sésseis, não fixos. Então, nós temos os corais, equinodermos, as estrelas do mar, alguns crustáceos ou macroalgas, tá? Nós temos os seres necotônicos, que são todos os animais que se deslocam livremente no ambiente aquático, peixes, alguns crustáceos também, tá bom? Seres planctônicos, que são seres em grande parte microscópicos, tá? Microscópicos. Seres planctônicos, de novo. Seres planctônicos, que são seres microscópicos que vivem em suspensão na água. O plâncton, que é desse grupo, ele pode ser dividido em fitoplâncton, zooplâncton, bacteriplâncton e viroplâncton, tá? Fitoplâncton a gente já ouviu falar que são os seres fotossintetizantes. Os zooplâncton são heterotróficos. A bacterioplâncton são bactérias específicas do ambiente marinho e o viroplâncton também são vírus do ambiente aquático. Aí, como assim existe vírus no ambiente aquático? Sim, existe vírus no ambiente aquático, muito importante da gente saber. Aqui, nessa parte do talassociclo, o que eu quero que você grave, o que eu quero que você preste mais atenção nessa parte. Essa parte é muito importante. Se você está anotando, anote isso aí que são muito importantes. A questão de você saber o que são bentos, néctons e plânctons, tá bom? É muito importante você saber esses termos referentes ao talassociclo. Continuando aqui no limnociclo, ele vai corresponder ao biociclo das águas continentais, ou seja, águas doces, como lagos e rios. Ele também pode ser dividido em duas províncias. Nós vamos ter as províncias lênticas ou lóticas. Nas lênticas, nós vamos ter água parada ou lentas. São ambientes ricos em biodiversidade, com produtores representados por algas e plantas.
Muitas vezes esses sistemas podem ser hiporóxicos, como assim, sem oxigênio. Por isso, alguns distúrbios, como eutrofização, podem ocorrer com facilidade. A eutrofização a gente vai estudar um pouquinho, mas é uma coisa muito importante também e que cai muito em ecologia. A eutrofização é quando a gente tem muitos compostos orgânicos, aquela gosma verde assim que a gente consegue ver em alguns rios e lagos, e aí por conta disso a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica, a gente tem uma proliferação de bactérias, a gente não tem oxigênio e aí acontece um desequilíbrio ambiental. Vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Províncias lóticas são ambientes de água corrente, enquanto um é lento, o outro é rápido. Nessa província, a atividade fitoplâncton é ínfima, o que torna a atividade fotossintética praticamente restrita às algas fixadas em rochas. Então, nessa província, por conta da sua correnteza, a gente não vai ter tanto fitoplâncton, a gente vai ter mais algas fotossintetizantes. Tudo bem? Epinociclo. O epinociclo são os ecossistemas terrestres que compõem a nossa biosfera. Então, a temperatura ela vai exercer grande influência. Lembra que a temperatura é um fator abiótico. Ele vai exercer grande influência sobre a diversidade e é inversamente proporcional à latitude. Aqui a gente tem uma distribuição dos biomas terrestres no planeta. Então, são todos os biomas terrestres. Em relação ao pré-vestibular, a gente não precisa estudar todos do planeta, a gente vai estudar somente os biomas brasileiros, tá bom? Além da temperatura, a pluviosidade, a questão das chuvas, também tem grande importância na distribuição dos seres vivos. Então, além da temperatura, as chuvas também é um grande fator abiótico que vai influenciar nesses biomas, tá? Vamos falar sobre os biomas brasileiros que vocês estão careca de saber qual é, mas que a gente precisa associar uma imagem a um nome, tá? Sempre que eu falar Amazônia, né, o bioma amazônico, você tem que lembrar como é que é a floresta amazônica, tá bom? Lembra de uma imagem, pega uma imagem e lembra dessa imagem. Esse espaço cobre a maior parte da região ao norte da América do Sul, a gente sabe que fica ali na região norte, e é a maior floresta equatorial pluvial do mundo, com clima quente e bastante úmido. Então, coisas que vocês têm que lembrar: clima quente e bastante úmido, chuvas abundantes, a questão da biodiversidade que é muito grande na Amazônia, tá? A rápida reciclagem da matéria orgânica, a gente tem um ciclo, a matéria cíclica é muito rápida, tá? Fundamental para a manutenção da comunidade. O solo, ele é pobre em nutrientes, por quê? Lembra lá de sucessão ecológica, quando a gente falou de produtividade primária líquida, quando a gente tem uma grande produção, quando a gente tem a nossa comunidade clímax, quando a gente tem uma grande produção de matéria orgânica, a gente também vai ter um grande consumo. Então, esse solo vai ficar pobre em nutrientes, porque a partir do momento que aquela planta ela produz alguma coisa, ela não produz para sobrar, ela produz para ser consumida, tá? E o nosso solo não vai ter tantos nutrientes, tá? Mas esse bioma consegue se manter. Tudo bem? Mata Atlântica, também conhecida como floresta pluvial costeira. A Mata Atlântica é uma floresta tropical de clima quente e úmido. É bem parecida com a floresta amazônica, que se estende em fragmentos esparsos ao longo do litoral brasileiro. Desde o início da colonização, a Mata Atlântica foi o ecossistema que mais sofreu com a ação humana. Até hoje a gente tem um pouco de desmatamento e é uma ótima questão para questões de vestibular falar sobre desmatamento da Mata Atlântica e da floresta amazônica, tá? A estação do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e do café e a mineração foram os principais fatores de devastação ecológica dessa região. Então a gente tem essa Mata Atlântica como muito devastada. Acho que a gente tinha 14% de uma Mata Atlântica como bioma brasileiro e agora a gente só tem 7%, tá bom?
Então, lembra disso, uma floresta pluvial, clima quente e úmido. A gente não tem tantas chuvas, tá bom? Mas sofreu muita devastação, sofreu muito desmatamento. Biomas. E vamos falar sobre o Cerrado. O Cerrado, ou Campo Cerrado, ocupa parte dos estados do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais e quase todo o estado de Goiás e Tocantins. O clima é quente, com períodos alternados de chuva e seca, inverno seco e verão chuvoso. A vegetação assemelha-se da savana, tá? Então, tenha como cerrado como savana brasileira. Quando a gente lembra de savana, a gente lembra mais coisas. A gente lembra do leãozinho, a gente lembra da girafa. Quando a gente fala de cerrado, ninguém lembra de nada. Então, tenta lembrar algumas características, não são todas, tá? A estação seca pode queimar espontaneamente. Na questão de ecologia, na questão de preservação ambiental, o cerrado, essas queimadas não ocorrem de forma antrópica, não ocorrem por conta do homem. Às vezes, no cerrado, as queimadas ocorrem de forma espontânea por conta do seu clima quente, tá? Vamos lá, gente. Pantanal. Pantanal, a gente pode lembrar o Pantanal Mato Grossense, que ele vai ocupar a região oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gente tem um Pantanal, a gente lembra a característica do Pantanal. A gente lembra dos tucanos, a gente lembra dessa questão da água, Vitórias Régias na água, tá? Como o declive é pequeno na bacia, o escoamento dos rios é lento e na época das chuvas, geralmente de outubro a março, são vários meses de chuva, ficam alagados aproximadamente 2/3 do Pantanal. Então a gente tem que lembrar do Pantanal como um lugar com muita água. Se a gente tem muita água, a gente tem um biociclo, né? A gente tem esse ecossistema com um berçário marinho, né? Com muita biodiversidade marinha. O solo é fértil, mas não tanto pela sua composição, mas por causa do material trazido pelos rios. Então, esse solo é fértil por conta da questão dos rios, tá? Continuando, vamos falar da caatinga, e não é a caatinga debaixo do braço. Piadinha sem graça. Estende-se pelos estados do Nordeste, todos esses estados, e pelo norte de Minas Gerais. Está distribuída em regiões com clima semiárido, então um clima quente, né? Os vegetais são adaptados à baixa disponibilidade de água, e a gente lembra dos cactos, né? Por isso, possuem raízes profundas, folhas modificadas em espinhos e armazenam água em tecidos. A questão do cacto é que ele armazena água. A gente sabe lá que quando a gente viu o pica-pau ele foi e quebrou o cacto. Acho que ninguém lembra disso, né? Quebrou o cacto e dentro do cacto tinha água. Alguns filmes também mostram isso, tá? Porque o cacto ele armazena água. É uma adaptação para esse ambiente que não tem muita água, né? Não tem muita chuva. Pampas. Pampas ninguém lembra muito. Pampas ninguém lembra tanto, né? Mas os Pampas ou Campos do Sul localizam-se no extremo sul do país. Se você mora no Rio Grande do Sul, você lembra de Pampas. Ou você não conhece com esse nome, você conhece Campos, né? Mas é Pampas. A vegetação dominante é formada por gramíneas do pequeno porte, com poucos arbustos espalhados. Então a gente tem um campo gigante que é muito bom para pasto, tá? De modo geral, não há árvores. Algumas são encontradas ao longo dos rios, né? Perto de lagos. Por isso, são chamados também de campos limpos. Tudo bem? Então, é bem simples esse. Pampas lembra de campos. Mata de araucária. Esse é bem legal, eu gosto muito desse. Também chamado de pinheiral ou floresta de araucárias. Quando a gente estudar sobre botânica, quando a gente falar sobre gimnospermas, a gente vai falar um pouquinho sobre as araucárias, que são gimnospermas. É um tipo de floresta de clima subtropical que se encontra em regiões elevadas das serras do mar e da Mantiqueira e nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E em São Paulo também eu já vi isso. E eu acho muito bonito essas folhas, assim, essa conformidade dessa árvore, entendeu? É bem legal, bem característico para você lembrar. Manguezal. Agora nós temos aqui um manguezal que a gente estudou em sucessão ecológica,
que é uma vegetação de transição. Lembra disso, é um ecotono, tá bom? Situa-se em vários pontos da costa brasileira, em todo lugar a gente tem um manguezal, tá? Não é um bioma característico de um lugar. A gente não pode dizer que o bioma acontece no Rio de Janeiro, não. Costa brasileira inteira acontece o manguezal. É característico das regiões nos quais o mar se encontra com a água dos rios doce, né? Essa mistura de águas provoca um depósito de partículas orgânicas trazida pela água doce e a formação de uma região alagada de fundo lodoso. A gente tem aquele lodo, aqueles caranguejinhos que ficam no manguezal, né? Salobro e pouco arejado, condições que limitam bastante a variedade da vegetação. A gente não tem uma biodiversidade nessa vegetação. A gente sabe que no manguezal, por conta que ele alaga, esse nível da água cresce, né? Aumenta. A gente tem essas árvores com essas raízes perenes que a gente chama, que são várias raízes, para se fixar, para quando alagar, né? Ela não cair, né? Ela não despencar, tá bom, gente? É um bioma bem legal e a gente lembra do mangue, né? A gente lembra do manguezal, bem característico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tudo bem? E até a próxima!